Você compartilha o Evangelho? Você tem o hábito de compartilhar o Evangelho? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a pergunta de hoje para mim. Essa é a pergunta de hoje para você. Você compartilha o Evangelho? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse áudio, mas a ideia é que ele possa abençoar você, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, que ele possa abençoar a sua vida. Nós estamos aqui uma vez mais para fazer um breve estudo. Estamos fazendo pequenos estudos da leitura dos evangelhos. Estamos num desafio de ler um capítulo dos evangelhos por dia. Hoje, sexta-feira, 29/4/2022, estamos no capítulo 3 do livro de Lucas e vamos ler Lucas 3, de 4 a 8. E todos os dias nós deixamos aqui um pequeno estudo para nos estimular nessa leitura. Me estimula porque eu tenho que estudar, eu tenho que aprender para estar aqui falando, e estimula você porque você tem um pouco mais de compreensão, tem a sua compreensão um pouco aprofundada do texto da Escritura. Não se esqueça, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a ler a Bíblia o ano inteiro, em 365 dias. Não se esqueça, leia um capítulo dos evangelhos por dia. Não se esqueça, deixa um like na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Quando você ouvir esse áudio, compartilhe esse áudio com quem você conhece, para que você possa evangelizar as pessoas. Compartilhe esse áudio com seus grupos de WhatsApp, compartilhe esse áudio com a sua família. Fala para as pessoas que nós estamos deixando aqui estudos. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela simplesmente não tinha noção que estávamos deixando os estudos na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Então faça isso. Eu compartilho o Evangelho? Você compartilha o Evangelho? Essa é a nossa pergunta de hoje. Lucas 3, versículo 4 diz assim: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comece a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos. A Abraão, eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. É tão interessante que João combate frontalmente a religiosidade. Aqui no texto ele já diz: Deus pode fazer pedras virarem filhos de Abraão. Não é um direito que você tem a salvação e a vida eterna. Não é algo pela sua linhagem, como o povo israelita achava. Não é algo pelas suas obras, como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pela sua linhagem, porque você é um israelita, que é o que João Batista está dizendo. Não é pelas suas boas obras, porque você é uma pessoa boa. Não é por nada disso. É simples, porque Deus pode fazer pedras virarem filhos de Abraão. É pelo arrependimento. Mostrem frutos dignos de arrependimento. Mostrem que vocês estão arrependidos do pecado. Mostrem que vocês são dependentes de Deus. Mostrem que Deus é o mais importante na vida de vocês. Arrependam-se. Creiam no Evangelho. Como Simeão em Lucas 2, que nós falamos, recebeu Jesus e disse: a nossa salvação está aqui. A nossa salvação. Quem diz que a salvação ali está é porque reconhece que precisa ser salvo. Quem diz que a salvação ali está é porque reconhece que necessita dessa salvação. Simeão é a representação clara
de um povo que reconhece que precisa ser salvo, que precisa ser liberto, que precisa ser transformado. O cântico de Maria é um cântico que mostra que ele veio para salvar e restaurar aquele que precisa de restauração. O que João vai dizer é: arrependa-se. É assim que nós chegamos ao Evangelho, é assim que nós chegamos ao coração de Deus. Mas aí você deve estar pensando, mas por que o estudo começou com a pergunta: você compartilha o Evangelho? No capítulo de Lucas 1, nós falamos que aquele que é cheio do Espírito Santo serve. No capítulo 2 de Lucas, nós falamos que aquele que é cheio do Espírito Santo reconhece a voz de Deus e é grato. Aquele que é cheio do Espírito reconhece a voz de Deus e é grato. E no capítulo 3, nós estamos dizendo que aquele que é cheio do Espírito Santo compartilha o Evangelho. Por quê? Lucas diz em Lucas 1, versículo 15. Lucas 1, versículo 15, diz assim, a respeito de João Batista: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. João Batista era cheio do Espírito Santo. Por isso ele servia, por isso ele reconhecia a voz de Deus e por isso ele compartilhava o Evangelho. Quem é cheio do Espírito Santo compartilha o Evangelho. Quão importante é essa reflexão para o nosso coração? Quão importante é essa reflexão para a nossa vida? Quem é cheio do Espírito Santo serve, como nós falamos em Lucas 1. Quem é cheio do Espírito Santo reconhece a voz de Deus, é capaz de entender a voz de Deus e é grato. Quem é cheio do Espírito Santo prega o Evangelho. Quem é cheio do Espírito Santo compartilha as boas novas. Quem é cheio do Espírito Santo compartilha a necessidade de salvação. Quem é cheio do Espírito Santo ora por aqueles que estão perdidos. Quem é cheio do Espírito Santo precisa desesperadamente de ver o reino de Deus se expandir. O coração de quem é cheio do Espírito Santo se desespera por ver a expansão do reino, que é a expansão do próprio governo de Deus. Deus te abençoe, que a sua sexta-feira seja abençoada e que você reflita se você está cheio do Espírito Santo. Você tem servido? Lucas 1. Você tem reconhecido a vontade de Deus e ao mesmo tempo que você reconhece a vontade de Deus, você é grato? E você tem tido interesse em missões e em compartilhar o Evangelho e as boas novas? Se esse não é um interesse genuíno no meu coração e no seu coração, nós devemos começar a nos perguntar se estamos cheios do Espírito Santo. Deus te abençoe.